Olá, meu nome é Rafael Neves e hoje falaremos um pouco a respeito das estruturas dos vírus e dos fungos. Também falaremos um pouco a respeito de algumas doenças que são transmitidas e causadas por vírus e também transmitidas e causadas por fungos. Vamos começar pelos vírus e uma definição um pouco abstrata da biologia é dizer que todo organismo, para ser considerado vivo, ele precisa ter, por característica geral, uma célula. Os vírus, eles fogem um pouco dessa regra porque eles não possuem metabolismo próprio. Quem duplica e reproduz o vírus é a maquinaria metabólica da célula hospedeira que o vírus está infectando. E os vírus, por definição, são agentes infecciosos acelulares que, fora das células hospedeiras, são inertes. Não possuem, como já abordado, um metabolismo próprio, mas dentro da célula, o seu ácido nucleico, seja o DNA, seja o RNA, tanto DNA quanto RNA de fita simples ou fita dupla, torna-se ativo, podendo se reproduzir. E a velocidade de duplicação do vírus está diretamente ligado ao tipo de ácido nucleico que ele possui. Do ponto de vista das características gerais dos vírus, eles possuem um envoltório proteico, que nós vamos dar o nome de capsídeo. O capsídeo ele pode ou não ser revestido por um envelope lipídico derivado das membranas celulares das células que o vírus está saindo. Ou seja, após a duplicação do vírus, quando esse vírus ele é excretado da célula, ele leva consigo um fragmento da membrana da célula hospedeira. Possui um único tipo de material genético, que é ou o DNA ou o RNA, mas alguns RNA possuem uma enzima chamada transcriptase reversa que transforma na célula hospedeira o vírus RNA em um vírus DNA, a exemplo do vírus HIV. Existem vírus com DNA de fita dupla, simples, RNA de fita dupla ou simples, são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, a manutenção da existência de uma cepa ou de uma espécie viral está condicionada ao fato do vírus estar dentro da célula para se multiplicar. E ele utiliza as células vivas como maquinaria de síntese de novos vírus. Não possui metabolismo, conforme abordado, e toda a energia que utiliza provém da célula hospedeira. Os vírus são organismos vivos. A vida pode ser definida como um complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos das células vivas estão em constante atividade. Dessa maneira, os vírus não são considerados organismos vivos porque eles são inertes fora da célula hospedeira. Logo, essa confusão de vírus é organismo vivo ou vírus não é organismo vivo, ela estará em constante debate até o momento que, com base nos novos achados, sejam não só para os vírus, mas também para os príons ou as proteínas priônicas, crie-se um conceito mais robusto daquilo que é, para a biologia, o conceito de um organismo vivo. No entanto, quando penetram na célula hospedeira por meio de receptores localizados na membrana celular, o ácido nucleico do vírus ele torna-se ativo e funcional, fazendo com que o vírus agora dentro da célula ele tenha comportamentos como um organismo vivo. Sob o ponto de vista, os vírus estão vivos quando se proliferam dentro da célula hospedeira e inertes quando fora da célula infectada. A estrutura do vírus está diretamente ligado ao tipo de material genético que ele possui e à organização estrutural do capsídeo, que é formado por proteínas. Dentre algumas estruturas dos vírus, a partícula viral completa, ou seja, o ácido nucleico mais o capsídeo, é que dá ao vírus um nome específico,
também associando à doença que ele causa. Muito obrigado! Olá! Dando continuidade à nossa disciplina, vamos falar um pouco a respeito da estrutura dos vírus, lembrando que uma partícula viral completa, ácido nucleico mais o capsídeo, forma para mim o vírion. E o nome que o vírus recebe está de acordo com a organização tridimensional desse capsídeo e serve como um veículo na transmissão de um hospedeiro ao outro, porque é justamente no capsídeo que nós iremos encontrar os receptores que irão interagir com a membrana da célula hospedeira. Praticamente todos os organismos vivos, eles podem ser infectados por vírus, ou seja, temos bactérias, fungos, protozoários infectados por vírus e também as células mais complexas, como a célula animal e a célula vegetal. Nesse sentido, toda a vida na Terra, em algum momento, teve um contato ou permanentemente ou temporariamente com vírus. Alguns modelos, algumas ideias dizem que parte do material genético de um indivíduo, de um organismo, melhor dizendo, tem fundido ao seu DNA partículas virais de exposições que nós tivemos nos ancestrais ou há milhões de anos para outros seres vivos. Dessa forma, para que nós possamos entender o mecanismo de reprodução viral, o mecanismo de reprodução viral será basicamente dois. Ou um ciclo lítico, em que essa palavra lise representa o rompimento da célula, ou o ciclo lisogênico, em que o material genético do vírus ele funde ao da célula hospedeira e em um determinado momento, que pode variar dias, semanas, meses ou anos, sem sabermos ainda precisamente qual é o gatilho, essa célula, ao ter expressão genética, ela terá também sintetizado as partículas do vírus. Os vírus eles só se reproduzem no interior das células hospedeiras. O ácido nucleico dos vírus ele possui somente uma pequena parte dos genes necessários para essa síntese de novos vírus. As demais enzimas necessárias para a síntese proteica, síntese de ribossomos, RNA transportador, RNA mensageiro, ATP, tudo isso é fornecido pela célula hospedeira. Portanto, o vírus ele necessita da via metabólica da célula de forma permanente para se replicar. Dessa forma, conforme dito anteriormente, os vírus, e no caso o exemplo um bacteriófago, que é um vírus mais comum estudado, que infecta bactérias, possui dois tipos de reprodução. Vamos usar o bacteriófago como exemplo, mas podemos estender para outros tipos de vírus que infectam outros tipos de células que não só a bactéria. O primeiro ciclo, o lítico, termina com a lise, ou seja, o rompimento e, consequentemente, morte da célula hospedeira. Já o ciclo lisogênico, a célula hospedeira permanece viva e, conforme abordado, quando a célula tiver uma expressão gênica, o vírus ele passa a ser produzido. Vamos ao primeiro exemplo. No caso do ciclo lítico, ocorre primeiro a adesão do vírus na membrana plasmática da célula, por mecanismos de interação com receptores da membrana e do vírus. Posteriormente, a penetração do material genético do vírus na célula hospedeira, para consequente, após essa penetração, não da partícula viral, e sim do material genético, a biossíntese de mais material genético do vírus, de estruturas virais, para consequente maturação, para consequente liberação do vírus da célula hospedeira. Esse processo, em que a quantidade de vírus irá lisar a célula, varia em tempo de célula a célula, de vírus a vírus. O interessante é notar que, após a liberação dos vírus, cada uma dessas partículas virais irá infectar outras tantas células
dando continuidade a todo o ciclo lítico de gênese viral em uma célula hospedeira. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à nossa disciplina, na aula anterior, falei um pouco a respeito do ciclo lítico, envolvendo 5 etapas, desde a adesão, a penetração do material genético, da biossíntese de novas estruturas virais, da maturação, ou que alguns livros chamarão de montagem, após essa montagem ou maturação, a liberação de vírus para todo o espaço extracelular. Lembrem-se que é essa liberação que fará com que a célula seja rompida e, após o rompimento da célula, essas partículas virais irão procurar outras células hospedeiras para dar continuidade a todo o ciclo. Logo, o ciclo lítico é o que representará a lise da célula. Mas falta um, que é o ciclo lisogênico. Nesse sentido, o ciclo lisogênico ele é um ciclo um pouco mais complexo. Algumas doenças virais, elas podem ser classificadas como doenças virais, ou um vírus virulento, ou uma cepa virulenta, ou um vírus temperado. A palavra virulenta, ela não obrigatoriamente está fazendo menção ao vírus, e sim ao fato de que o vírus infecta, ele tem uma alta taxa de produção de biossíntese, ele rapidamente rompe a célula, ele rapidamente infecta novas células, cria sinais e sintomas, no caso de uma doença infecciosa, é rapidamente dispersado no meio. Isso seria o conceito de uma doença ou uma infecção virulenta. No caso dos vírus temperados, o vírus temperado é um vírus mais lento em relação à sua duplicação, à sua biossíntese. A doença ela tende a ter sintomas mais tardios, ou seja, é um vírus que tem uma gênese, um metabolismo interno na célula hospedeira mais lento. Mas o ciclo lítico ele é um ciclo mais comumente encontrado em vírus virulento e os vírus mais temperados, um ciclo lisogênico. Só que o ciclo lisogênico ele também pode, em algumas rotas metabólicas, ter também uma lise da célula. Logo, o ciclo lisogênico ele é mais complexo no sentido de que, após a fusão do material genético com a célula hospedeira, à medida que essa célula se duplica, ela passa para as novas células o DNA fundido desse vírus. E quando essa célula tiver expressão gênica, ela passa a produzir os vírus que, em quantidade suficiente, irão lisar a célula. Assim, o ciclo lisogênico ele será o processo semelhante ao ciclo lítico, porém, além dessa semelhança, o material genético se insere ou se funde ao DNA bacteriano. O vírus é agora chamado de prófago. E todas as vezes que a bactéria replicar o seu cromossomo, o DNA do prófago também é replicado, permanecendo latente nas células filhas. Porém, o DNA viral pode ser removido do cromossomo bacteriano e iniciar o ciclo lítico, isso aleatoriamente, porque nós não conhecemos quais são os gatilhos necessários para desencadear todo esse processo. Assim, o ciclo lítico ou lisogênico, eles são resumidamente expressos nessa imagem. Ocasionalmente, o prófago solta-se do cromossomo bacteriano e inicia-se o ciclo lisogênico. As sucessivas divisões celulares geram uma população de bactérias portadoras do prófago, e a bactéria se reproduz normalmente, copiando o prófago e transmitindo esse prófago às células filhas. Se vocês lembrarem, foi dito em aulas anteriores que existem modelos que mostram que parte do material genético de uma célula é também derivado de outros vírus.
Como consequência do ciclo lisogênico, as células contendo o DNA viral são imunes à reinfecção por um fago da mesma espécie, como um mecanismo de agressão e defesa. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à nossa disciplina, falávamos na aula anterior a respeito de algumas consequências do ciclo lisogênico. Uma dessas consequências, que foi abordada na aula anterior, é que as células contendo um novo profago são imunes a uma reinfecção por um fago da mesma espécie. As células hospedeiras, elas podem vir a apresentar novas características, ou seja, passar a expressar genes que produzam, por exemplo, uma toxina, no caso do Clostridium botulino, que é codificada por um gene de um profago. E esse processo do ciclo lisogênico permite a transdução bacteriana, ou seja, do ponto de vista da replicação de uma bactéria, da transferência de material genético de uma bactéria para outra, ocorre-se a transformação quando a bactéria absorve DNA do meio, a conjugação quando ocorre um fator pelo pile sexual, pelas fímbrias sexuais, ou a transdução quando ela é infectada por um vírus e esse vírus, um fago, funde o seu DNA, o seu material genético, à célula hospedeira. Nesse sentido, algumas doenças ou alguns vírus causadores de doenças infecciosas, algumas delas não graves do ponto de vista da sintomatologia, mas letais do ponto de vista da exposição, temos, por exemplo, o retrovírus, o vírus HIV, que, segundo alguns modelos, circula no planeta do ponto de vista do primeiro relato, das primeiras possíveis associações à exposição ao vírus HIV, desde 1930, com a explosão do início de uma pandemia do vírus HIV no final da década de 70, começo da década de 80, quando países da Europa, e no caso os Estados Unidos, começaram a apresentar casos de imunodeficiência e esse vírus, esse retrovírus, ele foi identificado. Os retrovírus, eles são chamados retrovírus porque eles possuem uma enzima chamada transcriptase reversa que consegue transformar o RNA em DNA. Se vocês lembrarem da síntese de proteína, onde durante o processo de síntese de proteína ocorre a tradução ou a transformação, ou ocorre o processo em que o DNA transforma-se em RNA, processo que a gente chama de transformação, o vírus ele pode fazer essa transcrição ao reverso, ou seja, o processo comum, a via linear DNA-RNA, é a transcrição. Quando nós temos o RNA se transformando novamente em DNA, a gente tem a transcrição ao reverso. Isso é um fator modulado por uma enzima. No caso, os retrovírus, eles são vírus envelopados, eles possuem duas fitas idênticas de RNA, possuem enzima transcriptase reversa. E o HIV é o retrovírus, pois possui a capacidade de produzir DNA a partir de RNA. Logo, nós podemos ter, por exemplo, o ciclo de reprodução de um retrovírus e observamos nessa imagem que se trata de um vírus que é um vírus que passa, em alguns momentos, por um ciclo lítico, quando o RNA ele já automaticamente expressa a característica do vírus e cópias do vírus são produzidas, mas, ao mesmo tempo, esse retrovírus ele pode também ter um ciclo lisogênico. Isso talvez justifica o porquê pessoas expostas ao vírus HIV têm um período de janela imunológica que não só a janela imunológica é o momento em que você tem uma baixa quantidade de partículas virais, ou você ainda tem uma quantidade de partículas virais e células do sistema imunológico e anticorpos ali sendo produzidas até um determinado momento em que as partículas virais começam literalmente a se sobrepor à titulação final
de células do sistema imune, falindo o sistema imune e levando o sistema imune à falência. Isso pode ser justificado, em algum grau, pelo fato de que, nesse momento da janela imunológica, o ciclo do vírus, do retrovírus HIV, passa-se por um ciclo lisogênico. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à nossa disciplina de vírus e micologia, vamos falar um pouco a respeito de algumas viroses, obviamente de forma simples, nada tão complexo, porque não cabe a nós aqui ensinar tratamentos, prescrições ou terapias para certas doenças ou para todas as doenças. Uma das viroses mais comuns, e hoje já se discute o fato dessa virose ela ser simbionte, é o herpes, causado pelo herpes simplex tipo 1. A herpes bucal é uma doença simbiótica que está muito associado ao compartilhamento de utensílios, ou seja, um contato indireto, ou contato pessoa a pessoa. Alguns modelos descrevem a capacidade de que algumas pessoas hoje já nasçam com o vírus herpes de forma simbionte e assintomática. Basta passarmos por um momento de estresse, onde o estresse ele gera uma diminuição do status imunológico para que essa doença ela se manifeste. Uma das principais formas de transmissão, como abordado inicialmente, são as vias aéreas, oral e respiratória, o contato pessoa a pessoa, o contato com objetos contaminados com o vírus. Do ponto de vista da sintomatologia, formação de bolhas e feridas no tecido epitelial dos lábios acomete cerca de 90% da população mundial. Ora, se quase a totalidade da população mundial está em contato com o vírus, mostra esse equilíbrio entre a exposição e a doença, tornando esse vírus muitas vezes assintomático ou oligossintomático, ou seja, com pouca sintomatologia, o vírus mais comum, talvez, em contato com a espécie humana. A grande maioria das pessoas possuem o vírus, mas são assintomáticos, e isso é um problema, porque elas são vias ou portas de entrada para a transmissão desse vírus para a população. Os sintomas eles aparecem quando a pessoa apresenta elevados níveis de estresse, principalmente o cortisol, disfunção hormonal ou excessiva exposição aos raios solares. O tratamento é a utilização de pomadas que inibem o desenvolvimento viral, como profilaxia, evitar o contato com pessoas que apresentam os sintomas e evitar o compartilhamento de copos, talheres, ou seja, outros utensílios. Para vocês terem mais ou menos uma noção, os sintomas da herpes labial são esses associados ao epitélio da boca ou na lateral da boca. E nós estamos falando, claro, de um vírus encapsulado. Uma outra doença que também não é tão rara de se ter, ela é muito mais comum, logo, um pouco menos comum do que o herpes tipo 1, que causa lesão na boca, é o herpes genital, causado pelo herpes simplex tipo 2. E a forma de contato, a forma de transmissão, melhor dizendo, é o contato sexual. Como sintomas, há a formação de ferimentos na base do pênis e na região externa da vagina. Os ferimentos, eles liberam um líquido viscoso contendo vírus que vão infectar outras células hospedeiras. No estágio mais avançado, o uso de camisinha é pouco ineficiente devido ao fato de que os vírus eles não estão mais na escala micrométrica, e sim na escala nanométrica, e os poros do látex podem facilitar a passagem desse vírus. Os principais sintomas associados à exposição do vírus quando a doença se manifesta: dor, coceira, ardor e dificuldade ao urinar. Como tratamento, a utilização de pomadas que inibem o desenvolvimento viral e como prevenção,
A abstinência sexual, quando os sintomas estiverem presentes, e a utilização de preservativos são formas mais comuns e eficazes de se prevenir a doença. Como mostrado na imagem, essas feridas ou essas verrugas são os sintomas mais comuns associados à exposição do vírus herpes tipo 2, vírus capsulado, causador da herpes genital, uma doença sexualmente transmissível. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à nossa disciplina, vamos mudar radicalmente a forma de abordar, nesse momento, um novo organismo vivo. Falávamos dos vírus, que os vírus são acelulares, são parasitas intracelulares obrigatórios, e que a biologia ela vai, de certa maneira, considerar um organismo vivo como vivo aquele organismo que possui basicamente uma célula. Aqui, falamos um pouco de organismos celulares, com células extremamente robustas e complexas, ao contrário das bactérias, que são organismos procariontes. Agora, os fungos, organismos eucariontes, pertencentes e formadores do reino Fungi, com cerca de 1,5 milhão de espécies, são excelentes simbiontes, porque eles estabelecem uma relação de simbiose com os outros organismos vivos, são excelentes decompositores, são patógenos e também parasitas. Os fungos, eles são importantes para a medicina porque aproximadamente 300 espécies, e muitas delas ainda estão sendo identificadas, são patogênicas para os seres humanos. O risco maior é para a pessoa que possui algum grau de comprometimento imunológico, como pessoas que possuem o vírus HIV, pessoas que fazem uso de medicações que suprimem o sistema imunológico, como, por exemplo, os corticoides, ou pessoas com neoplasias, com câncer, ou que são pessoas transplantadas. Isso porque os vírus, eles são competidores. Eles são os primeiros organismos a se estabelecer no ambiente na primeiro contato, quando se há um contágio de bactérias ou fungos, eles se estabelecem primeiro e se adaptam mais fácil a esse ambiente, causando rapidamente uma infecção. Eles são oportunistas, ao contrário dos vírus, que são parasitos intracelulares obrigatórios. O aumento da frequência de infecções fúngicas é uma importância médica e a maior incidência de infecções disseminadas pelo sangue. O aumento da resistência causada pelos antifúngicos, os organismos eucarióticos, que são dificuldade para drogas específicas, ao contrário das bactérias, que nós temos ainda, por assim dizer, um arsenal mais robusto de antibióticos. Apenas uma nova droga, a echinocandina, como novo alvo de parede celular, está se mostrando a mais eficiente no tratamento de doenças fúngicas, principalmente as disseminadas pelo sangue. Os fungos são eucariotos, a maioria aeróbio, pois fazem respiração celular, com gasto de oxigênio, absorvem nutrientes de matéria orgânica em decomposição ou parasitam outros organismos, possuem tanto uma reprodução assexuada quanto uma reprodução sexuada, são produtores de esporos porque eles agora vão possuir a capacidade de permanecer mais tempo no ambiente como uma forma de resistência. Os esporos, eles germinam produzindo formas diversas como bolores, pluricelulares e as leveduras, que são unicelulares. Nesse sentido, se pensarmos do ponto de vista da classificação dos fungos, da morfologia dos fungos, como vocês podem ver, os fungos são formados por células, que nós vamos dar a ela o nome de hifa. A hifa ela pode ser septada, quando ela tem uma nítida divisão entre célula a célula, ou uma hifa cenocítica, quando não é
tão visível essa divisão e uma célula a outra faz contato direto por passagem ou por pontes citoplasmáticas de uma célula a outra. O conjunto de hifas formará o micélio. Os fungos filamentosos, hifa, seja cenocítica ou septada, irá formar os bolores. As estruturas unicelulares, as leveduras. Também possuímos o fungo dimorfo, que não possui uma forma clássica, e sim ele alterna duas formas, e as pseudohifas, que são pseudo no caso de falsa, porque elas tendem a assumir mais um papel de levedura do que um papel de uma organização filamentosa como uma hifa. Muito obrigado!